de sua humilhação, estado de humilhação e estado de exaltação. Nós falávamos um pouco sobre a pré-existência, paramos na pré-existência, na verdade paramos no estado de humilhação. Eu só vou lembrar alguns textos, a pré-existência narrada na Bíblia, ou melhor, ensinada na Bíblia, e aí nós vamos falar mais sobre o estado de humilhação e de exaltação. Vai lá, garoto, aí. Aí, você vê que tem toda uma técnica. Não é de qualquer jeito. Vocês pensam que isso é fácil, mas não é. Olhando parece fácil daqui. Olhando parece fácil. Uma técnica. Jesus Cristo não começou a existir no dia em que nasceu. Essa frase expressa uma fundamental verdade na análise da pessoa de Cristo. Isto é, não entenderemos quem é Jesus, a não ser que acreditemos em sua eternidade. Vocês lembram deste gráfico? Isso aqui significa pré-existência. A setinha está apontada para cá, mostrando que ele, desde o início, existia, ou melhor, antes do início. Ele foi eterno, não teve início, não tem fim. Depois, houve o estado de humilhação, em que o verbo se encarna. Mas está vendo essa linha pontilhada? Mostra que ao mesmo tempo que ele se humilhou, ele nunca deixou de ser exaltado. Aos olhos humanos, ele estava humilhado. O verbo se fez carne. Mas sendo ele Deus, e ele nunca abdicou dos seus atributos divinos, como Deus, ele sempre foi exaltado. Aos olhos da perspectiva humana, ele é exaltado, novamente, entre aspas, quando ele ressuscita, ascende aos céus, está à destra do Pai, de onde ele voltará. Eu fiquei com uma dúvida. Desde que você tinha comentado que na cruz, quando ele está consumado, ele já tinha sido exaltado. E aí eu fiquei com um pouco de dúvida. Mas teve uma que você usa agora com uma ressurreição. João cita as palavras de Jesus, dizendo que o Espírito Santo, lá em João capítulo 7, vamos abrir lá, fica mais claro. Versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Agora lá em João 3. Melhor, desculpa, gente, é João 8,13. Os fariseus dizem, então lhe objetarás os fariseus: tu dá testemunhos de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Capítulo 3 também, eu havia citado, porque ele diz que o Filho do Homem seria levantado, assim como a serpente ela foi levantada por Moisés no deserto. E no capítulo 8 você vê os fariseus dizendo: o que você diz não é verdade. E eles falam, e Jesus responde: vocês vão saber que é verdade o que eu falo quando eu for levantado. E no capítulo 7 nós havíamos lido que o Espírito Santo só iria descer quando Cristo tivesse sido glorificado. A ideia é que Jesus é que uma coisa não elimina a outra. Quando Jesus está na cruz, ele está sofrendo, ele está sendo humilhado,
A serpente está mordendo o seu calcanhar, mas é por meio da cruz que ele também vence a morte. Então, ao mesmo tempo que aos olhos humanos ele está sendo humilhado, ele também está sendo exaltado, porque ali ele está dando início à sua vitória. É na cruz que ele vence o mal. A ressuscitação é como se fosse um endossamento da sua vitória na cruz. A ressurreição está ratificando a sua vitória na cruz, o fato de ele vencer a morte. Nós podemos entender em um aspecto como humilhação, sim, porque ele está sofrendo. O sofrimento é um aspecto da humilhação, mas também podemos entender como uma vitória. Na cruz, Jesus triunfou sobre o mal. A Bíblia vai dizer que ele levou o cativo o cativeiro. Que ele foi levantado. Que ele glorificou o Pai na cruz. Então, ao mesmo tempo que nós vemos um Cristo humilhado, nós vemos um Cristo exaltado. A cruz não é a expressão do fracasso de Jesus. Pegaram ele, acabou-se. Não, ele venceu por meio da sua morte. Ao mesmo tempo que ele também estava sendo humilhado. Era um outro estágio da sua humilhação. Não sei se dá para entender. É aquele termo que você usa quando você fala de Deus homem e Deus, assim, né? São duas verdades. Então não é que uma verdade. São paradoxos. Paradoxos são. Que não são ideias que eliminam uma outra. Então, existe um aspecto da sua vitória na cruz e existe um aspecto da sua humilhação. Vitória, porque ele está vencendo o mal e a morte. Então, um aspecto de exaltação. Mas existe também um aspecto de sofrimento. Ele consegue essa vitória por meio do sofrimento, por meio da humilhação. Jesus Cristo usa muito desse paradoxo. Por exemplo, ele diz assim: maior é o que serve. Para nós não é assim, né? Se você está numa posição de chefe, não é? E você manda nas pessoas e as pessoas te servem, você é considerado maior. Mas o que Jesus está dizendo é que você pode ser um chefe. Mas se você usa o seu cargo para servir, aí sim você é o maior. Agora, se você usa o cargo apenas para se beneficiar, você é o menor. A questão não é de hierarquia. A questão é o que você faz, aonde você está. Então, são paradoxos. Nessa análise, para encaixar em resistência, humilhação e exaltação, esse momento da cruz entra nos dois, pode ser analisado nos dois ou não. Por exemplo, se eu quiser falar sobre a exaltação de Jesus, eu posso usar exemplos como os da crucificação. Aqui ele nunca deixou de ser exaltado, por ser ele Deus. É que na cruz fica mais evidente o quê? O sofrimento, a humilhação. Depois, o que fica mais evidente na sua ressurreição e na sua ascensão é o quê? É a exaltação. A questão é o que fica mais evidente para nós. Mas eu havia dito, olha, ao mesmo tempo que eu quis mostrar para vocês é que vocês não focassem apenas naquilo que está mais evidente, que é a humilhação. Mas que se lembre também que existe um outro aspecto por trás daquela humilhação. Existe a exaltação. Por exemplo, Mateus ele trabalha muito com a ironia. Ele faz uma ironia da ironia dos soldados, dos romanos e até mesmo dos judeus. Por exemplo, quais foram os aspectos nesse processo de crucificação, antes da crucificação, que os soldados, ou até mesmo os judeus, fizeram para humilhar Jesus? Cuspiram nele. Havia necessidade de cuspir? Não. Quando você cospe na cara de alguém, o que você está querendo dizer? Você não vale nada. O que mais? Coroa de espinho. E o que fizeram antes? Colocaram a coroa e o quê? Um manto vermelho. E deram o quê para ele na mão? Um cetro. Os caras fizeram uma piada. Você não é um rei? Toma aqui a sua coroa. Mas espera aí, você não é um rei completo, você precisa de um cetro. Deram na mão dele. Você precisa agora de um manto. Deram um manto para ele. E pegavam o cetro e
com um cetro na mão dele, batiam na cabeça dele. E os espinhos impregnaram na sua cabeça. Eles estavam e se curvavam. Ele disse que os soldados se curvavam diante dele. Quando os soldados fazem isso, o que eles estão querendo dizer? Que ele é o rei de fato? É isso? Vamos lá, gente. Quando os soldados colocam uma coroa de espinho, dá um cetro para ele. Não, um cetro não. Um cetro. Um cetro. Um cetro. Um cetro na mão dele. Coloca o manto nele. O que os soldados estão querendo fazer? Olha aí, Usando ele. Ironizando, ridicularizando. Mas, por trás dessa ironia dos soldados, existe uma ironia de Deus. Vocês já repararam para isso? Ali na Que Deus é irônico. Esse é o verdadeiro rei dos judeus. na inscrição. Porque aquele que os soldados estão dizendo, você não é rei, é o rei dos reis. E na inscrição, Eles colocaram aqui. eles colocam em três línguas mais faladas: o latim, o grego e o hebraico. Jesus Cristo, rei dos judeus. É uma ironia de Deus. Mas existe uma outra ironia. Quando ele está crucificado, os judeus olham para ele e dizem o quê? Desce daí. Salvou os outros, por que não salva a ti mesmo? É outra ironia, não é? Mas existe uma ironia de Deus por trás. Porque o homem que não pode salvar a si mesmo, salva todas as suas ovelhas na cruz. Vocês percebem que existe uma ironia dos homens, mas existe uma ironia de Deus? Aquele que eles dizem não é rei, é o rei dos reis. Aquele que eles dizem ele não tem condição de salvar a si mesmo, ele está salvando todas as suas ovelhas. Então, ao mesmo tempo que você vê a humilhação, você vê a exaltação como se levantando por trás de toda aquela sombra. A luz está se levantando até o ponto de o sol da justiça raiar na sua ressurreição. E isso fica mais claro, deixa mais evidente a sua exaltação. Ok? Vamos lá. Senão eu vou ter que te acordar. Está cansado, não? Não. Não? Então tá bom. Alguns textos que falam da pré-existência de Cristo que nós vemos. Nós vamos passar todos, só alguns que eu acho importante. Vamos lá? Leia aqui o primeiro. E tu, pode lá, vai, E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Por que esse texto é importante? Miqueias capítulo 5, versículo 2. Está no Antigo Testamento, antes de Cristo, certo? Eu posso considerar esse texto como uma profecia? Por quê? Desde os tempos antigos. O que vai acontecer? Belém e Efrata. Por que ele cita Belém? O que vai acontecer em Belém? Nasceu. O nascimento de Jesus. É uma cidade pequena demais. Não é importante. E Belém significa o quê? Casa do pão. Casa do pão. É. É o pão da vida, tá bem? Na casa do pão nasce o pão da vida. Deus não faz nada por fazer, né? Sempre. Belém e Efrata, pequena demais para figurar um grupo de milhares de Judá. Mas qual a importância? Qual seria a importância de Belém? De ti me sairá o que há de reinar em Israel. É uma profecia messiânica. Está dizendo que o Messias nasceria lá. E esse texto vai ser citado no Novo Testamento? Sim ou não? Sim. Sim. Herodes, né? Pergunta aos queridos. Exato. Eles já sabiam disso. Mas diz que vai nascer um rei de Israel. Mas qual é a característica desse rei? Quem são Marcos? Toda. Vamos ver se tem alguém aqui dando sala do pastor, só para eu... Pode vir. Tá? Não tem. É porque como eles ficaram com a liberdade de escolher que sala calma, né? Por Então favor. não tem ninguém. Não, vem aqui. Tem sua filha aqui, ó. Seu filho. Você não gosta dele? Quem é da estrela? O Marcelo é da estrela. Mas ele tá na chamada, né? É, o Marcelo tá na lista dos professores. Gelo, né? Obrigado, viu?
Gelou, né? Qual a característica desse rei que ia reinar Israel? Vamos lá? Existe desses antigos, existe. Quais são as características? É óbvio. Vamos, gente. Princípio. Existe desses tempos antigos. É só ler o texto. É E uma cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Imagina alguém perguntando para Miqueias, tá, e esse reino? Como que ele vai ser? De onde ele vem? As origens dele são desde os tempos antigos. Ah, então quer dizer que ele é muito velho? Não. Desde os dias da eternidade. Falando do quê? Que estado de Jesus que ele está falando? Pré-existência. O verbo se fez carne. Então ele já existia, não sendo carne, sendo somente na sua pré-existência Deus. Outros textos. Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E na Bíblia ele aparece esse eu sou em letra maiúscula. Por quê? Por quê? Sim, se refere a Deus, mas por quê? Por que essa expressão eu sou? Eu sou ele é o Deus. Eu sou o cara. Esse cara sou eu. Quando Moisés é porque as coisas são mais simples, sabe? Olha, esse cara sou eu, mais simples que isso. Mas será que Jesus ele faria isso? A Bíblia diz que ele se humilhou, que ele sendo igual a Deus, ele não se fez Deus. Então essa expressão na nossa cultura dá a impressão de eu sou o cara, não combina com Jesus. Porque por diversas vezes ele ocultou a sua divindade. E em Filipenses, no capítulo 2, vai dizer, sendo ele Deus, ele não usurpou, ele não usou dessa prerrogativa. Ele sabe o que você está falando? Está cuspindo na minha cara? Tá? É isso? Eu sou mesmo? Espera aí. Só mexer com a sobrancelha e ficou tipo minado. Ele não fez isso. A expressão eu sou foi muito clara para os judeus. Depois que ele disse eu sou, eles já pegaram em pedra. Vamos tacar pedra nele. Sabe por quê? Porque os judeus sabiam de onde vinha essa expressão. Qual era a origem dessa expressão? Quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, ele fala para Deus, ok, eu vou chegar no faraó e vou falar o quê? Quem me enviou? Quem é o Senhor? O que Deus responde? Eu sou o que sou. Quando Jesus diz, eu sou, ele está dizendo, eu sou Deus. E eles entenderam isso. Mas ele não diz isso para se vangloriar. Mas ele está apenas se identificando. Eu sou. E isso é muito claro que ele diz. Antes que Abraão existisse, eu sou. Qual é a origem dos judeus? Abraão. Tem por pai Abraão. Exatamente, ele tem por pai Abraão. Mas ele está dizendo assim, eu sou antes de Abraão. Abraão não é nada. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Uma outra característica da preexistência. Como que fica claro aqui a preexistência? Vamos lá. Pega uma frase, prega uma oração por oração. É uma oração, né? Não tem. Sim, antes de ver as coisas. Tem verbo, é verdade. É. A outra não. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, ok? Está falando da sua preexistência, antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ou seja, ele não é uma criatura. Antes toda a criação subsiste nele. Tem sua origem e tem a sustentação nele. É um aspecto de sua preexistência e também da sua divindade.
Fala, Patrícia. É que, não sei se está no tema, mas você falou, mesmo que ele não diga isso para se vangloriar, como você disse, isso traz glória, ele dizer que é Deus, não é? Trouxe pedra. Trouxe pedra, mas por conta, não quando ele traz glória dos homens, mas quando ele diz, assim, como ele perguntou até para Paulo, que pensava que ele é, pensa que eu sou, né, disse ele ao princípio, mesmo que não seja para vanglória, isso traz glória, dizer que ele é Deus. Apesar de ter trago dos homens Mas a acho que faz cruz, muito da ideia de quem está falando. Se eu falar assim, eu sou alguma coisa, eu vou estar muito mais pensando na vanglória do que Deus apenas. não que ele esteja pensando nisso, Não, eu Deus entendi. apenas estava falando. Mas É eu que- sou porque eu sou. É que quando você traz glória para ele nunca precisou de reivindicar essa glória. Ele já é glorificado por si só. A questão é que nós devemos reconhecer essa glória. Por exemplo, nós temos isso e falar assim, eu te exalto, Senhor, te coroarei e tal. Não é você que faz isso. Ele já é exaltado por si só. Ele já é glorificado por si só. Nós somos chamados para reconhecermos essa glória. E ele, filho de carpinteiro, foi criado entre eles. Toda vez que ele dizia isso, as pessoas achavam que eles eram o quê? Arrogante. Quem vai ser? Novo. A família dele chegou a essa conclusão de que ele não estava muito bem. Tiago, sendo irmão de Jesus, estava ali no meio. Mas depois ele reconhece que Jesus Cristo não é o mero irmão dele, mas é o seu Senhor. E isso fica evidente quando? Quando ele ressuscita. Quando ele ressuscita e quando ele ascende. Mas não para todos. É interessante, né? Apesar disso acontecer aos olhos de muita gente, de muitas pessoas, não todas as pessoas creem nisso. Né? Outro texto que nós lemos em João 12, né? Em João capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Está dizendo, nós, os discípulos, vimos a sua glória, reconhecemos isso. Teve outros que amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Ou seja, Jesus Cristo é Deus. Mas nem todos reconheceram. Então, quando ele demonstra a sua deidade, a sua divindade, você lembra, você como cristão regenerado, você lembra, ele é glorificado, ele é Deus. Mas para aqueles que não tinham iluminação do Espírito Santo, ouviam aquilo e era motivo dele ser apedrejado. Então não era uma... Agora a Bíblia vai dizer, não era uma reivindicação de glória. Agora a Bíblia vai dizer que tanto eleitos como ímpios vão reconhecer a glória dele quando? Quando ele voltar. Aí é outra coisa. Porque vai ficar de forma inequívoca. Vai ser evidente. Mas isso só vai acontecer quando ele voltar. E aí todo o olho o verá. E a glória de Deus se encherá sobre a terra. Tanto daqueles que reconheceram ela, quanto daqueles que não reconheceram. Vamos lá. Agora, onde nós paramos? Cristo humilhado. Então, ó, primeiro estado, a pré-existência. Segundo estado, a humilhação. O Cristo humilhado. A si mesmo, Filipenses 2, 7 e 8. O Guilherme está com pressa, já mandou logo os três. Não, agora deixa. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Agora vai tirar o que eu estou lendo. E reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A si mesmo se esvaziou. O que significa isso? Se esvaziou. Como vocês entendem isso? Se negou, o que mais? Fala, Patrícia. Abriu mão de daquilo. Eu pensei e depois eu abri mão também do que eu falei. Porque eu acho que não está correto o que eu pensava. Pensando a partir do que você acabou de explicar. Ele nunca precisou reivindicar essa glória. Porque mesmo no estado
de obrigação, ele continuava sendo Deus, não é? Mas ele se esvaziou do estado dele de glorificação. Sim, esse conceito mudou agora. Eu tinha um conceito bem claro, agora eu não tenho mais. A partir do que você disse. Ou seja, Você acabou todo. Estamos aqui para isso, né? A si mesmo se esvaziou. Significa que ele se esvaziou dos seus atributos? Então, parcialmente. Porque alguns atributos, ele quando se fez carne, ele abriu mão. Mas os atributos de Deus são essenciais. Por exemplo, o que é essencial? A palavra essencial. Eu lembro que você falou. Não viver sem, não é? É algo que você não pode viver sem. E é algo que se eu tirar de você, você deixa de ser quem é. O que é essencial ao ser humano? Necessidade. Não no próprio ser, O que é essencial? O que me distingue como ser humano? Sério. Isso. A racionalidade. Personalidade, certo? É essa forma que nós temos, Até o coração. né? A forma como nós somos constituídos. Isso é essencial ao ser humano. É essencial, né? Se eu olho um ser com mais ou menos 3 metros, com uma trompa, com uma orelha enorme, bem forte, gordão, eu posso dizer que é um ser humano? Por quê? O que eu acabei de definir? É o quê? Por que vocês sabem que é um elefante? Porque eu falei das características que são essenciais ao elefante e não ao ser humano. Então, o que é essencial é seu e não pode ser tirado, porque diz o que você é. Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Quais são os atributos de Deus? Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Se eu disser Jesus Cristo se esvaziou desses atributos, então ele deixou de ser Deus. Por isso não é? Desde a primeira noite. Porque essas características são essenciais a Deus. A Deus. Você vai ver, por exemplo, textos que diz assim: e ele sabia da natureza do homem. E ele sabia que os fariseus estavam pensando. Numa multidão ele sentiu uma mulher tocando na orla de suas vestes. Estava lá no metrô, no Brás, no horário de pico. E ele diz: opa, alguém me tocou. Só Deus para saber isso, não é verdade? Quem foi? Porque ele não se esvaziou dos seus atributos. A ideia de se esvaziar não é que ele deixou de ser Deus. Mas não é que deixou de ser Deus, ele se esvaziou. Não, se ele se esvazia de algum atributo dele, ele deixa de ser Deus. Porque os atributos são essenciais. É o que faz dele Deus. Então ele se esvaziou não é nesse sentido. O texto continua: assim mesmo se esvaziou. Como que ele se esvaziou? Assumindo a forma de servo. Aquele que é o Senhor dos senhores assume a forma de servo. É nesse sentido. Não sim no sentido ontológico, de se esvaziar por si, mas é assumir forma de servo, tornou-se homem. Aquele que é glorificado eternamente, né? Só o fato de ele se fazer homem é uma humilhação, um estado de humilhação, tornando-se em semelhança, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Repare que ele está explicando o que significa se esvaziou. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Agora ele começa a falar de outro jeito, outra coisa. Ele diz: ele se esvaziou. Como que ele se esvaziou? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. É sempre para sustentar os argumentos anteriores. A si mesmo se humilhou. Aí ele vai falar, a partir da glória ele vai falar de um segundo aspecto. A si mesmo se humilhou. Como que ele se humilhou? Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse sentido de tornar-se obediente até a morte e morte de cruz, fala, como assim humilhação? É por causa daquilo que ele vai dizer. O Filho do Homem não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. A ideia é, o Criador da lei, o que ele faz? Se submete a ela. Isso é um aspecto de humilhação. Está entendendo?
A si mesmo se humilhou. Se humilhou sendo obediente. Mas isso não é humilhação. Não, é porque ele se submeteu àquilo mesmo que ele determinou. Porque Deus, ele impõe as leis. Mas ele não é obrigado a segui-las. Por exemplo, ele põe as leis da gravidade. Mas ele não é obrigado a segui-las. Ele só impõe. As leis morais, ele segue, mas não é porque ele segue, é porque ele é moral. A lei, na verdade, expressa aquilo que ele é. Não porque ele impôs uma lei para ele seguir ela. E a Bíblia está dizendo que ele se esvaziou quando ele assume a forma humana, e ele se humilha quando ele se torna obediente à lei que ele mesmo criou. É nesse sentido. Esses são aspectos da humilhação de Cristo. Não é que ele deixa de ser Deus. Não, ele assume figura humana. O Senhor dos Senhores se torna servo. Aquele que institui a lei se torna obediente à lei que ele mesmo instituiu. Dá para entender até agora? Alguém teve que cumprir essa lei. E o homem não sabe. E vocês lembram por que ele deve cumprir a lei? Tem coisa para escrever aí? Tem bastante, né? Só um só já dá. Tá bom. Vou levar dois e vou levar. Vocês lembram que nós falamos sobre isso? Esse apaga. Porque tem uns que não apagam. Vocês lembram que nós falamos sobre pacto? Lembra? Né? Então você tem um pacto. Deus é um Deus que se relaciona por meio de pactos. Quais são as características do pacto? Você tem as condição, ok. Vou colocar a condição aqui, mas tem algo mais importante. Não é que é mais importante, mesmo algo que os dois lados, as partes. Você tem uma condição e você tem o quê? Se você cumprir a condição, você tem uma coisa. Se você não cumprir, você tem outra. Então, vem o quê? Isso. Consequência, mas tem. Os bens dos irmãos. Vamos lá. Existe uma condição. Se eu não cumprir a condição, eu tenho uma quebra, mais uma outra palavra. Vocês são sérios. É só a palavra, chegar a palavra. Começa com P. Uma punição. Sanção dos advogados. Eu posso pôr punição? Ainda bem que o Vini veio. Eu vou colocar aqui sanção aqui para te agradar. Sanção com certeza, né? Pronto, já não sei o que significa demais. Que é sanção. Não entendeu. Ok. E se eu cumprir com a condição que eu ganho? Uma recompensa. Deus faz um pacto com quem primeiro? Com um homem. Mas ele vai fazer com um homem representando toda a humanidade. Que é? Então você tem as duas partes. Deus e Adão representando a humanidade. Qual a condição? Obediência. E como isso fica evidente? A obediência é: vocês podem comer da qualquer árvore, mas a árvore que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer. Eu quero que vocês me obedeçam. Se vocês comer, o que vai acontecer? Vocês vão morrer. Se vocês não comer, Adão era eterno? Tinha vida eterna? Tinha vida da morte? Tinha vida eterna, né? Não tinha. É porque não tem morte, né? Bomba! Não tinha. Por quê? Vamos lá, siga o raciocínio. Se vocês comerem, certamente morrer. se vocês não comerem, Ele é vida. Então ele pode morrer ou viver, né? gente, qual é o contrário? Vida. A alma que pecar, Certamente morrerá. e a alma que não pecar? Viverá. Então, se é condicional, se a punição é a morte, a recompensa é vida. Mas como que isso está? Mas me convença disso. Ok, quando ele peca,
ele come da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que acontece com ele? Continua vivo, é verdade. Mas Separa ele de morre. Deus. Não. Vamos lá. Ele se separa de Deus, é verdade. Ele sai do jardim, do paraíso, mas não existia apenas aquela árvore, existiam outras árvores. Existiam duas árvores principais: a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da. A da vida. E o que Deus faz com a árvore da vida? Ele tira o homem para ele não comer eternamente. Respondeu. E também ele continua vivo. Ele não tinha vida eterna. Porque quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perde o direito à árvore da vida. Deus coloca um querubim com uma espada para que ele não tenha acesso e expulsa do jardim. Vocês não vão comer da árvore da vida. E a árvore da vida vai aparecer quando na Bíblia, depois disso? Apocalipse. Lá em Apocalipse, quando nós estivermos no céu. Porque lá nós teremos direito à vida eterna. Então Adão não tinha vida eterna. Ele tinha vida, bem melhor que a nossa, antes do pecado. Mas vida eterna não. Ele perde o direito à vida eterna, simbolizada na árvore da vida, quando ele come da árvore do conceito do bem e do mal. Ok, então a punição é morte. Até porque morte, na hora que ele come, Recompensa, vida. na hora que ele come fruta, ele não cai morto no chão, assim. Porque a morte ela tem alguns aspectos. Você tem morte espiritual, Tem um aspecto afastamento espiritual, de Deus, a morte física e a morte eterna. Não é? Desculpa, eu também não entendi. Antes de ele pecar, ele tinha vida eterna ou não? Não tinha. E ele ia fazer o que? Ele ia morrer. Então, você vai comer da vida da vida depois. Não, já comer. A ideia Ele vai comer. Qual é a condição? Ah, A condição é a obediência. Deus, ele com certeza, ele tem algo que ele não revelou a nós, que existiria, vamos supor, logicamente os planos de Deus, né, ele já tinha decretado a queda, ele não é autor da queda, mas ele decreta permitir a queda. Né? Mas a ideia é que possivelmente haveria um tempo em que Adão passaria a esse tempo todo em obediência, e ao completar esse tempo em obediência, aí sim ele teria acesso à recompensa, que é o contrário da punição. A punição é a morte, a recompensa é a vida. Mas ele não cumpre essa condição de obediência. Ele toma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a consequência é morte. Quando ele se separa de Deus espiritualmente, primeiro, né? Deus corta o acesso dele à vida eterna que era simbolizada na árvore da vida. É que é um processo, né? Ele estava vindo, ele tinha um pacto com Deus, aí ele tem que obedecer. Ele prefere não obedecer. E Mas provavelmente essa sequência vai ser. provavelmente teria recompensa. essa vida, eu tenho que trabalhar mais isso, mas provavelmente essa vida, a vida eterna, é uma vida sustentada por Deus. Porque quando a árvore da vida ela aparece lá no Apocalipse, é dito assim, que as nações se alimentariam dos seus frutos para que vivessem. Uma vida eterna sustentada por Deus. E Deus ele corta o símbolo dessa vida eterna de Adão. Vou levar um pouquinho da pecado, desobedecido e a consequência da punição. Ok, mas eu não queria entrar nesse detalhe, a gente já falou antes. Mas para chegar em Cristo, né? Mas existe. Não, mas foi ótimo, porque. Deu para entender? Deu. Ou eu estou te atrapalhando? Que eu estou atrapalhando da cabeça. Agora Deus ele faz o segundo pacto. Com quem? Com um homem novamente. E agora quem é o representante desse homem? Às Jesus. Jesus. É representante dos eleitos, né? Porque nem todos estão representados nesse pacto. Você vai estar em um desses dois pactos. Você nasce no pacto de Adão, que foi quebrado. E porque Adão caiu, você caiu. Porque Adão morreu, você também vai morrer, que diz lá no Romanos 5:12. Mas você tem um segundo pacto, que é feito com Cristo. Qual é a condição? Obediência. Obediência.
Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la, e ele cumpre perfeitamente. Ele é tentado em tudo, mas sem pecado. É onde eu quero chegar. Humilhou-se, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então repare, quem instituiu esse pacto? Ele mesmo. Ele mesmo. Mas como que ele se humilha? Ele vem para cumprir, tornando-se obediente ao pacto que ele instituiu, que ele mesmo instituiu. Esse é o aspecto da obrigação de Deus. Eu sou soberano e eu instituo um pacto. Mas eu, por amor, o Verbo se faz carne e se submete ao pacto que ele mesmo, sendo Deus, havia instituído. Ok, e a condição é, continua a obediência. Ele obedece plenamente. Mas, e a recompensa é vida. Logo ele não pode morrer, né? Porque ele foi obediente. Por que ele morre? Porque o outro pacto já havia quebrado. E ele deveria cumprir com a punição daquele outro pacto, que é a morte. Então ele morre por nós para pagar a punição. No entanto, ele foi obediente, então ele teve direito à recompensa. Ele nos representou morrendo para pagar a nossa punição, e ele também nos representa em sua recompensa. A ideia é, quando Cristo morre, ok, ele morreu não pelos seus pecados, mas pelos nossos, para pagar os nossos pecados. Os nossos pecados estavam sobre ele. Então ele morre para pagar a punição. Mas a alma que não pecar, viverá. Então não é justo que ele fique no túmulo. Ressuscite. E se com ele nós morremos, com ele nós viveremos. Ele paga a nossa punição e conquista a nossa recompensa. Fala aquela parte que sempre fala. Devido à nossa conta. É como empresa. Então é nesse sentido que ele se humilha. Ele se torna obediente ao pacto que ele mesmo havia instituído. Outro texto. Sendo santo, tomou sobre si os nossos pecados. Está lá João 1:29. João 1:29 diz: eis o Cordeiro de Deus, justificado. Sendo rico, tornou-se pobre, era desprezado, mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. A ideia de Jesus não era bonito, não era um cara que chamasse atenção, ele era desprezado. Acho que é no capítulo 8, lembra lá, capítulo 8 de João. Capítulo 8 tá legal, 66 de João. João 8. Estou procurando, gente. Eu não lembro onde foi. Vocês que estão com internet aí, mas eu vou falar o texto. Os judeus falam, ele cita Abraão, e os judeus falam assim, mas você não tem nem 50 anos. Por aí, Marcelo, eu vou falar a verdade. Você tem 57? Ah, é verdade. Ela falou 33? A partir do 33, né? No 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos que viste Abraão? Só para pegar esse texto, só. Qual é a implicação prática disso? Jesus ele morre quantos anos? 33. E os caras olham para ele: você não tem nem 50 anos. O que isso significa? Ele morre com 33 anos. Não, gente. É assim.
Exato. Estava acabado. Uma cara de cansado. Ele morre com 33 anos. E os judeus olham assim, você não tem nem 50 anos. Ou seja, já estavam achando que ele tinha mais ou menos 45. Você nem está chegando nos 50 ainda, à vista. Nossa. Essa é a ideia. E ainda tem um Jesus que tem olho azul. Bonito. Né? Então repare, ele era desprezado, mas rejeitado entre os homens de dores e que sabem o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Isaías 53, versículo 2. Dá uma olhada nisso. Pode ler. 53, versículo 2. Porque foi subindo como um retovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não tinha aparência nem formosura. Alguém falou assim, rapaz, você parece com Cristo. Tem aparência nem formosura. Mas ele era um sábio. Vamos passar mais pra frente aí. Pode ir lá. O estado do mediador são geralmente considerados como incluindo as condições resultantes. Então você tem um estado, né? Vamos supor, um estado perante a lei. Você participa do julgamento. Você entra, qual o seu estado antes do julgamento? Inocente. Se você for acusado, for comprovado, qual é o seu estado perante a lei? Culpado. Aí o que acontece? Muda a sua condição. O estado de inocente, a sua condição é de livre. No estado de culpado, agora a sua condição é de preso. Então, cada estado dá uma condição para Cristo. O estado de humilhação, você vai ter uma condição de encarnação. Ele se encarnou. O verbo se fez carne. Ele sofreu. Isaías 53, versículo 2 ao 3. Homem de dores que sabia o que era sofrer. Então, vamos lá, um dos estágios dessa humilhação de Jesus. O fato dele ter sido feito carne significa que ele teve tudo aquilo que é essencial ao ser humano. A necessidade de se alimentar, suor, dor, tudo que é característico do ser humano. Mas também sofrimento. E ele sofreu muito mais do que um sofrimento que um ser humano sofre. Sofreu pobreza, sofreu escárnio. Teve uma irmã que ela falou assim: você está dizendo que Jesus Cristo pode se compadecer da minha dor porque ele sofreu tudo que um ser humano poderia sofrer. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Jesus, desculpa dizer isso, é forte. Jesus foi estuprado? Para saber o que é um estupro? O que é um estupro? É uma invasão do ser humano, mas Jesus não foi estuprado, mas ele foi invadido. Nu, ferido, humilhado, invadido. Tudo que a dor da consequência do estupro Jesus sentiu. Por isso ele sabe se compadecer daqueles que sofrem. Morte. E o Hades. O Hades ali eu coloquei, a gente sempre pensa no inferno. Mas o Hades, para o grego, era a sepultura. Então a ideia é de que ele se faz carne, ele sofre, ele morre, todo tipo de sofrimento, ele morre e ele vai para a sepultura. Isso são condições do estado da sua humilhação. Pode passar aí. Ô Marcos, eu tenho uma dúvida. Quando ele morre, ele vai para o céu? Nessa hora? A Bíblia não deixa claro esse texto, né? O que acontece nesses 3 dias. Existem alguns textos, mas que não são interpretados corretamente, que mostram isso. Né? Eu acho que não, né? Porque senão o Espírito Santo já viria, não sei, é outra coisa. Mas o que dá a entender é que nesses 3 dias em que ele está morto, existe um silêncio.
nós não sabemos dizer onde ele, como Deus, a sua consciência está com o Pai. Ele tem uma consciência de Deus, mas o seu corpo está na sepultura. Então não tem um texto que nós digamos que ele está com Deus. O que nós vamos ver é que quando ele ressuscita, ele sobe, ele é exaltado à destra de Deus. E aí sim está com Deus. Mas antes de sua morte, a ideia é que Mas ele não, assim. isso, sua consciência está com Deus, enquanto seu corpo está na terra. É a condição daqueles que morrem. Se a gente morrer. Nós estamos, a nossa consciência, a nossa alma está com Deus, mas nosso corpo está na terra. Mas nós não estamos completos no céu. Você só estará completo no céu quando o seu corpo for ressuscitado. A diferença é que ele ressuscita depois desses 3 dias. Né? Eu vou passar esse vídeo rapidamente. Eu gostaria que você escutasse a música. Pode ficar. E tentasse identificar na música aspectos da humilhação e da pré-existência. O que nós vimos até agora, ok? Descansa um pouco, estás cansado, estás sempre junto. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei porta e janela pra deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como um homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com Nossa, nunca fui assim. Mas é bonita também. Bonito. Mas só tem bastante.
repare que você tem uma letra, né? Você consegue, na letra, ver aspecto da humilhação é mais fácil, mas também aspectos da resistência. Vamos lá, primeiro na humilhação. Ele está cansado, ele está rouco. O que mais? Esse final é comunicação, né? Levou a pessoa de alguém como ele. Exato, ele vai caminhando para o reino, a ideia do reino é a cruz, né? Vai levar a culpa de alguém como eu. O que mais? Ele dorme, né? Ele dorme. E você vê como que ele narra esse dormir de Jesus? Deixou-me falando só. Dormiu tão pesado que dava dó. Você já conversou com alguém? Você está tão cansado que você acorda depois? Mozão, toda noite. Deixou-me falando só. Tem outro aspecto da humilhação? O que mais? Isso aqui foi jogando bola. O que mais? Hein? Consegue ver mais aspectos da humilhação? Pré-existência. Ele cita. Se ele pensa na glória da luz ou na cruz, a glória que ele tinha com o Pai na luz. Exatamente. Aspectos da pré-existência. Com quem será que Jesus está sonhando? Sonhas como homem ou sonhas como Deus? Sonhas com a cruz ou com a glória que tinhas com o Pai na luz? Aspecto da pré-existência. Então são músicas que você encontra que deixam claro que são filhos teologicamente, biblicamente. Vamos lá, aqui. Pode passar. Agora o Cristo exaltado, para nós ensinarmos. Cristo exaltado. O terceiro estado de Jesus Cristo é a exaltação. Ele vai entrar, mas tem que dar o play. Também chamado de glorificação. Refere-se ao estado celestial de exaltação e glória. Então há diversos textos. Eu vou passar para vocês, né, o slide, e aí vocês podem ler os textos. Esses textos ressaltam a ressurreição, a ascensão e a posição de Cristo à direita de Deus. Eventos que caracterizam a exaltação de Jesus Cristo. Repare, são palavras da revista. Mas como nós vimos, Cristo, Jesus, sempre foi exaltado. Mas essa exaltação, ela fica mais clara para nós quando ela faz um contraste. Morte, ressurreição. Encarnação, ascensão e glorificação. Então isso fica mais claro. Gui, por favor. De novo. Vocês já ouviram falar? Não, certo. Segura aí. Vocês vão ficar certo. Vocês já ouviram falar no credo apostólico, né? O credo apostólico ele não foi feito pelos apóstolos, mas a ideia é que esse credo foi um dos primeiros credos, ou seja, é a primeira. Credo é diferente de confissão de fé. A confissão de fé é mais elaborada, ela é mais extensa. Um credo, ele de uma forma resumida, ele diz o que você crê. É uma expressão daquilo que você crê de forma resumida. E esse credo do apostólico, ele fala que ele crê em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, ele crê em Cristo, ele crê no Espírito Santo e na igreja. São quatro coisas básicas em que os primeiros cristãos dos séculos primeiros, século II, criam. Então foi o primeiro credo. Quando ele fala sobre Cristo, ele diz o seguinte: creio em Jesus Cristo, seu único filho, o Filho de Deus, que ele é dito de Deus, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, o Verbo se fez carne, nasceu da Virgem Maria, porque até o momento ela era virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, além do seu sofrimento, teve o sofrimento pré-cruz, antes de passar, ele foi escarnecido, humilhado pelos soldados, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. O que está acontecendo? Está descendo. O estágio da humilhação vai ficando pior. Se fez carne, sofreu, morreu e foi para a sepultura. Mas agora ele muda. Como ele começa a mudar? Vocês estão vendo?
Começa a subir. Ressurgiu dos mortos. Aperta ali. Ressurreição. Abra lá em Marcos 16, 1 e 8. Era só um só de cara. Não dá pra entender isso. Tem que ensaiar. É melhor chamar Pode de- voltar. Chega Pode no voltar. terceiro dia. Pode voltar. Só deixa aqui no ressurreição. Tá bom. Marcos 16, versículo 1 ao 8. Eu vou ler aqui para ir explicando ao mesmo tempo que eu leio, ok? Vamos acelerar. Passado o sábado, ou seja, um domingo, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, prepararam aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor. E de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Repare, alguém pode dizer assim: mas isso aí foi uma história que contaram. Esconderam o corpo dele, deram susto no corpo dele, disse que ele ressuscitou. Se essa fosse a ideia, eles nunca iriam dizer que as mulheres foram as primeiras a ver Jesus. Porque elas estão dando testemunho que ele ressuscitou. Foram elas que viram o sepulcro vazio. E por que eles não usaram as mulheres? Porque naquela época o testemunho de uma mulher não era válido. Então, se é para enganar, a gente vai enganar direito. Porque os testemunhos de mulheres não são válidos para a sociedade naquela época. Aí tem outra característica. Você vê Pedro, na morte de Jesus, pouco antes da morte de Jesus, um covarde, não vê? Ele nega Jesus 3 vezes. Depois que ele descobre que Jesus ressuscitou, que ele vê Jesus depois, ressurreto, você vê um Pedro totalmente diferente. Aquele grupo de discípulos medrosos se tornam pessoas tão corajosas a ponto de todos eles, com exceção de João, morrerem martirizados. Por que será? Alguma coisa aconteceu a ponto de deixarem eles extasiados de tal forma e com a coragem imensa que outrora covardes agora estão dispostos a morrer. Pedro, quando é crucificado, o medroso, o covarde, ele diz assim, segundo a tradição: eu não sou digno de morrer como Jesus morreu na cruz. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Alguma coisa aconteceu para mudar. Homens frágeis, homens covardes e agora homens corajosos. São evidências de que a ressurreição de Cristo é real. Depois nós temos textos que ele pareceu para muita mais gente, para muitas outras pessoas. Ascensão, Atos 1, versículos 6 ao 9. Vou ler. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? A Israel? Respondeu-lhes: não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Repare que enquanto a primeira parte vai descendo, agora vai subindo. Ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, ascensão, e olha aqui, está à destra de Deus. Atos 2, versículo 30 ao 36. Sendo, pois, profeta, seguindo a Davi, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono,
Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção, ou seja, ele não se decompôs. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, ou seja, todo mundo viu aqui, nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele está à destra do Pai, esperando. E Deus espera: assenta ao meu lado, assenta à minha direita, no lugar de honra, enquanto eu coloco os seus inimigos por estrado dos seus pés. O que é estrado? Era onde, naquela época, o indivíduo apoiava os pés. Ele está dizendo: eu vou humilhar as nações. Tudo que está acontecendo no mundo, toda a desgraça, não existe o mal que traz isso, mas existe Deus humilhando as nações até Cristo voltar em glória, que é o último aspecto. E o retorno, voltando lá para Atos 10, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então o credo, ele é claro: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, mas ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e mortos. Interessante, né? Como ele faz? Ele vai descer, depois sobe. Ele é humilhado, mas ele é exaltado. E perguntas para encerrar. Primeiro, qual estado de Jesus lhes chama mais a atenção? Desses 3 que nós vimos: da humilhação. Que mais? A existência também é difícil, né? Assim, todos, né? O que mais te chama a atenção? Exaltação. Por que exaltação? Quando você vai ver como um grande rei, né? Ele que aconteceria desde o Éden, que era a aproximação do homem a Deus. Agora ele vem, ele faz, assim, ele já fez todas as coisas novas no estado de humilhação dele, mas agora ele vem como um grande rei, todo olho verá, e toda a língua, sabe, contemplará que ele é o Senhor. Então são estados. Talvez tenha um estado que te chama atenção mais do que o outro. Puxa vida, aquele que era rico se fez pobre, né, de humilhação, mas ele é exaltado. Aquele que morreu ressuscitou. Aquele que desceu à sepultura ascendeu ao céu. Aquele que se encarnou, se fez carne, vai vir agora com poder e glória para julgar vivos e mortos. Segundo, será que conhecendo um aspecto, um estado de Cristo, basta para que compreendamos bem sobre sua pessoa e obra? Não. A maioria das pessoas só vê um Cristo humilhado. Mas se você não ter a noção do Cristo pré-existente e do Cristo exaltado, é muito difícil você compreender a obra de Cristo. Daí a necessidade desse assunto. Terceiro, qual é o estado de Jesus mais difícil de compreender? Humilhação. Isso é humilhação. Humilhação. Já minha mãe falou. Por que é mais difícil a humilhação? Porque a gente nunca escolhe sofrer, a gente quer ser, assim, uma vez a gente fala olhando pra gente, todas as
vezes que eu leio os textos que se vê mais aplicação, eu choro, ou penso aqui, lá no Getsemane, ver Deus, que nem de qualquer pessoa que eu visse alguém colocando a coroa de espinho, qualquer um, eu me compadeceria assim. Você imagina fazer isso com Deus? Ele não merece, sabe? Me traz uma comoção, eu não consigo. Ele poderia fazer assim, eu faria. Eu não pessoa fala essas vezes, calma que eu vou falar pra você. Então, assim, é difícil para mim compreender. Eu consigo compreender que ele existia antes, eu consigo compreender agora. Mas a dificuldade. Mas quando eu olho assim, eu falo, só Deus mesmo. Pra mim é difícil, sabe? Alguém tem um outro estado que acha mais difícil de compreender? Eu acho que esse negócio da pré-existência sempre existiu. A pré-existência, ela é difícil também, é mais difícil de compreender racionalmente, não é? O que a Patrícia disse, é difícil de compreender pela nossa vivência. Nós temos o costume de fugir do sofrimento. Jesus, ele vai de encontro ao sofrimento. Então é difícil de compreender nesse sentido, esse sentido vivencial. Agora, racionalmente, acho que a pré-existência é mais difícil de entender. E é bom que seja assim. Sabe por quê? Porque, primeiro, se nós pudéssemos compreender exaustivamente Deus, ele deixaria de ser Deus. Ele passaria a ser objeto de um experimento científico que você coloca lá no laboratório, disseca e vai vendo partes. Pronto, entendi Deus. Mas Deus, ele é incompreensível. Ele se faz compreender naquilo que ele quer revelar. Quando você estiver no céu, você nunca vai compreender Deus exaustivamente. Você vai ter a eternidade toda para aprender sobre Deus, a eternidade toda não será suficiente. Deus, ele determina a lógica, mas ele está acima da lógica. E por estar acima da lógica, nós podemos compreender o que ele faz, mas não o que ele é. Porque a nossa lógica não alcança, mas ele está supralógico, né? Ele está acima dessa lógica. Ele instituiu, por exemplo, o tempo para nós. Nós dividimos o tempo entre horas, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios. Isso é fácil, é a estrutura que ele nos deu. Foi uma lei que ele nos deu para nós determinarmos os tempos. Agora Deus está acima disso. Como você pode entender algo que você não vive? Daí essa dificuldade. Então, essa dificuldade, ela é boa. Porque se fosse um Deus compreensível totalmente, eu duvidaria desse Deus. Eu acharia que era a criação humana. E além disso, Deus revelou muita coisa que a nossa razão não pode compreender. Afinal, se tudo que Ele nos revela fosse compreendido pela razão, qual a necessidade de fé? Isso que eu disse é lógico, né? Qual a necessidade de fé? Não precisaria exigir de nossa fé. Mais uma aplicação. Não sei se dá para ler. Dá. Jesus Cristo foi vitimado pelo mal e pelo sofrimento. Ele mesmo sendo bom, justo, verdadeiro e trazendo uma mensagem de amor, foi injustiçado, caluniado e assassinado. Aquele que era a própria vida teve sua vida tirada. A luz experimentou as trevas. O sumo bem sentiu a agudeza da maldade. O sol da justiça foi injustiçado. O Deus Filho foi assassinado. Mas a Escritura diz que ele ressurgiu, ressuscitou, vive e governa. Transforma, instrui, conduz, ilumina e resgata. Quem vive ou viveu angústias, depressão, sofrimento, perdas, luto, medo, terror, violência, decepção, que saiba ter em Jesus de Nazaré, o eterno Filho de Deus, alguém que experimentou as mesmas tentações, abandono e dores, e simpatiza com o nosso sofrimento. Mas mais do que isso, Jesus venceu o sofrimento, venceu a morte, venceu o terror e o mal. Ele vindicará todo o mal cometido pelos homens e trará justiça. Ele estende a mão vencedora a todos quanto creem no nome dele. Foi ele quem disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se estamos nele,
seremos também vencedores. Tudo que aconteceu com a vida de Cristo foi parte da sua obra e tem uma aplicação pessoal para nós. Nele, nós vencemos. Assim como ele foi humilhado, nós somos participantes do sofrimento de Jesus. Mas não somos apenas participantes do sofrimento, somos participantes também da sua vitória. Por isso que Paulo diz aqui que nós somos mais que vencedores. Concluindo, aqueles que veem apenas o Jesus terreno jamais compreenderão seu ensino. É imprescindível que compreendamos os 3 estados de Jesus Cristo. Nossa visão, desse modo, é ampliada quando olhamos para o Cristo em 3 tempos. Daí a necessidade de nós entendermos mais sobre Jesus Cristo. Okay? Vamos ficar de pé, vamos dar uma palavra de oração. Pedir para o Marcelo, professor visitante, a restauração para nós. Senhor, como é bom, Pai, poder estudar a Tua palavra, Senhor, é poder ensinar a verdade para nós. Senhor, que nos ajude, Pai, que nós venha entender mais sobre Ti, Senhor, que possamos devolver o qual o Senhor espera por nós, Senhor. Você que nos deste mundo, Pai, Senhor. O Senhor quer para nós uma nova vida, Senhor Deus. Obrigado através de Cristo, podemos viver essa reconciliação contigo, podemos desfrutar disso. Obrigado por aquele que nós colocou nosso irmão Kleber. Continue na sua vida, Senhor Deus. Dê capacidade para o teu servo, para que ele possa continuar trabalhando na tua obra, Senhor. Levando a tua palavra ao teu povo, ao teu livro. No nome de Jesus. Amém. E quem quiser o slide, faça aí um WhatsApp para mim, um e-mail, eu envio. Alguns de vocês acho que já tem, mas aí, manda para mim. Se não tiver, eu falo assim, passo o e-mail.